Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou Vinícius Gabriel, do segundo C, e vim falar da obra A Velhice, de Olavo Bilac. Poema A Velhice. O neto. Vovó, por que não tem dentes? Por que anda rezando só e treme com os dentes? Quando tem febre, vovó, por que é branco seu cabelo e por que se apoia em um bordão? Vovó, por que como gelo é tão fria sua mão? Por que é tão triste o seu rosto, tão trêmula a sua voz? Vovó, qual é seu desgosto? Por que não ri como nós? Ah, avó, meu neto, que és meu encanto, tu acabas de nascer, e eu tenho vivido tanto que estou farta de viver. Os anos que vão passando vão nos matando sem dó. Se tu consegues falando dar-me alegria, tu só. O teu sorriso, criança, cai sobre os marítimos meus, como um clarão de esperança, como uma benção de Deus. Análise da obra. A Velhice é um poema voltado para o público infantil e verdadeiramente emocionante. A composição mostra duas perspectivas bastante diferentes e complementares acerca da vida, da passagem do tempo e das relações familiares. Na primeira metade, o sujeito é o neto, uma criança que coloca várias questões, algumas até inconvenientes, porque não entende a sua avó nem conhece os desafios da velhice. Já a segunda metade, em jeito de resposta, é uma declaração de amor da mulher idosa. Ela explica que já viveu muito e passou grandes sofrimentos, mas as suas forças aumentaram com o nascimento do neto. E assim a composição ensina aos leitores mirins a terem mais paciência e compreensão com os avós, já que as verdadeiras fontes de alegria e esperança para eles. Primeiramente, bom dia, meu nome é Fábio, eu estou aqui para apresentar o Vaso Chinês, de Alberto de Oliveira. Poema. Estranho mimo aquele vaso viu, casualmente, uma vez, de um perfumado contador sobre o mármore luzido, entre o leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês, enamorado, nele pussera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contrastes à desventura, quem sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la, a gente acaso vendo, sentiu não sei que com aquele chin, de olhos cortados, a feição de amêndoa. Análise. O assunto do poema são as pinturas que decoram o vaso e a interpretação que o poeta nos mostra. Conta com várias características do parnasianismo, como, por exemplo, o exotismo, em estranho mimo, olhos cortados, coração doentio, etc. A plasticidade com efeitos de poesia e pintura, rimas ricas, viô e luzido, vendo-a e amendo, e pressão vocabular. Vaso chinês não há juízos de valor a respeito do cotidiano ou da realidade. Alberto de Oliveira, bem como os demais parnasianos, aliena-se propositadamente para fazer a poesia da arte pela arte, primor da forma. Embora o poema traga no título Vaso Chinês, o poeta valoriza mesmo é quem fez o tão delicado objeto. Entre os 14 versos que compõem o soneto, 9 são para falar do Criador e não do vaso. O leitor, então, fica com a sensação de estar diante de uma obra que não tem seu encanto na dubiedade do poema, vaso poeta ou chinês. E seu maior admirador é o próprio poeta, envaidecido com sua capacidade. Bom, esse foi o meu trabalho, espero que tenham gostado. Bom dia, meu nome é Failane e eu vou falar sobre o poema Velhas Árvores, de Olavo Bilac. O poema. Olha essas velhas árvores, mais bela do que as árvores novas, mais amigas, tanto mais bela quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto, à sombra delas, vivem, livres de fome e fadigas. Em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade. Envelhecemos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem. Na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Análise da obra. O sujeito poético parece encontrar na natureza um eco de suas emoções, bem como uma resposta e até uma inspiração.
Observando as árvores mais antigas, o eu lírico afirma que elas são mais bonitas, porque sobreviveram à passagem do tempo e também a inúmeras adversidades. Esta parece se tratar de uma metáfora que o sujeito utiliza para encarar o envelhecimento e a juventude perdida. Conversando com um amigo, o interlocutor, ele transmite uma mensagem positiva sobre a paz e a sabedoria que surge com a idade. Essa foi a referência, muito obrigado pela atenção. Bom dia, eu sou a Gabriele e eu vou apresentar a análise do poema Anoitecer de Raimundo Correia. Anoitecer. Esbraseia o ocidente na agonia, o sol, aves em bandos destacados, por céus de ouro e de púrpuras raiados. Fogem, fecha-se a pálpebra do dia. Delineiam-se além da serrania os vértices de chama aureolados, e em tudo em torno esbatem derramados uns tons suaves de melancolia. O mundo de vapores no ar flutua, como uma informe nódoa avulta e cresce, à sombra à proporção que a luz recua. A natureza apática esmaece, pouco a pouco, entre as árvores, a lua surge trêmula, trêmula anoitece. Análise do poema. Nesse poema, o poeta descreve o anoitecer de um dia. A descrição do final do dia é vinculada a uma profunda melancolia, tratando não apenas de um anoitecer, mas também tem relação à vida, causando reflexões e trazendo um sentimento de tristeza em relação à passagem do tempo. Podemos observar a inversão de frase, ou seja, o sujeito, em vez de estar no começo da frase, ele se encontra no final dela. Podemos observar isso em esbraseia o ocidente na agonia o sol. Se fôssemos escrever de forma direta, ficaria o sol esbraseia o ocidente na agonia. Esse recurso ele é usado para enriquecer o poema. No poema, percebemos que não há uso de rimas ricas. Exemplo disso está em agonia, dia, serrania, melancolia, que se trata de substantivos, e por serem da mesma classe gramatical, passam a ser chamadas de rimas pobres. Além dessas, temos flutua, recua, esmaece e anoitece, que são verbos, e destacados e raiados, que são adjetivos, e que também são rimas pobres. No poema é usada algumas figuras de linguagem, como a personificação, como podemos ver no verso Fecha-se a pálpebra do dia, em que está sendo atribuída uma característica humana à pálpebra a um ser inanimado, o dia. Podemos ver também a presença da antítese, no verso A sombra à proporção que a luz recua. Sombra e luz são palavras com sentidos opostos. O poema é composto de versos decassílabos com rimas organizadas. Nos quartetos as rimas são ABBA e nos tercetos são CDC e DCD. Essas foram as referências, obrigado pela atenção.